Equipe Voz Missionária apresenta Verdades Proféticas para o Povo de Deus. Você está preparado para a nova era? Mito ou realidade? Nesta mensagem, com o preletor missionário André Garcia, assuntos como Harry Potter, a arma secreta do mal. Onde estarão nossas crianças? Filmes, cinema, empresas, na música, nos desenhos, televisão ou tira-visão? O anticristo está entre nós? Formado no IBCamp, o palestrante e pregador aborda o assunto de maneira a levar-te a uma reflexão dirigida pelo Espírito Santo. Outros temas: a marca da besta e o chip 666, clamor do mundo, kit missionário com bandeiras, equipe e símbolos da nova era, com transparência. Telefone para agendas e contatos: 19 3254 1441 ou 19 9613 8218. Queremos saudar a todos agora ouvintes do programa Voz Missionária, com a paz de nosso Senhor e Redentor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A você que adquiriu este CD, a você que foi presenteado, a você que talvez em uma de nossas cruzadas evangelísticas pôde sentir o impacto do Espírito Santo, que agora está no seu automóvel, no seu trabalho, agora no seu quarto, indo para a escola, viajando, não importa. O que importa é que mais uma vez o Senhor haverá de falar conosco de uma maneira especial, de uma maneira profética, de uma maneira poderosa, de uma maneira edificante, de uma maneira impactante, para mudar a tua vida no poder do nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus e na eficácia do sangue carmesim do nosso Cristo salvífico Jesus Cristo de Nazaré. Para tanto, meus queridos e amados ouvintes da palavra, já nesta última hora, na hora do despertamento da igreja, eu quero que você deva, agora neste momento, despertar o teu coração, esquecer dos seus problemas, esquecer das suas adversidades, momentaneamente. Agora você deve pausar os teus problemas, colocando-os agora no descanso eterno do Espírito de Deus. Porque eu sempre digo, queridos, amados irmãos, nós devemos andar pelo vale, porém morar no esconderijo do Altíssimo. A maioria está, na realidade, morando no vale e andando no esconderijo. É hora de você, ainda que ande neste vale de lágrimas, neste vale de solidão, neste vale de tristeza, neste vale de angústia, neste vale de decepção, neste vale de traição, neste vale de dores, neste vale de incompreensão, que você possa morar sob o esconderijo do Altíssimo, para refrescar da sua sombra, para sentir o toque de suas mãos, para poder na sombra do esconderijo vislumbrar pelos olhos da fé o lugar santo dos santos espiritualmente, e ver Cristo do seu lado dizendo: meu filho, minha filha, não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço e eu te ajudo. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro 66 da Bíblia Sagrada, no livro de número 66, o último livro do Cânon, dos 27 livros do Novo Testamento, conhecido como o livro das Revelações. Com 11 anos de idade, eu já havia lido esse livro por 3 vezes. Meus amigos chegavam na escola e diziam que tinham descoberto a besta.
Só que eles diziam que a besta era quem havia e estava os falando agora. E eu pude sentir o impacto de Deus na minha vida, e esta mensagem profética que o Senhor nos deu será também para abalar, para dar um choque na tua vida espiritual. A epígrafe, no capítulo 3, no verso 14, diz: Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora abra sua Bíblia comigo no livro histórico de Atos dos Apóstolos, que está depois dos 4 evangelhos biográficos, trazendo e constituindo as primeiras ou os primeiros livros do Novo Testamento. Você vai abrir comigo, sim, agora, no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no versículo 31 do capítulo 28. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Meus queridos, começamos esta mensagem e quero dizer a todos vós que estão agora me ouvindo que esta é uma oportunidade que você tem de descobrir a qual igreja no momento você pertence. Eu não estou dizendo da igreja neopentecostal, eu não estou dizendo da igreja pentecostal, eu não estou dizendo da igreja de comunidade, não estou dizendo da igreja chamadas de santidade. Eu estou me reportando não apenas a uma denominação como Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Jesus foi e já volta, Maravilhas de Jesus, Lasca da Cruz, Curva de Rio. Eu não estou falando da Igreja Bola de Neve, eu não estou falando de igrejas da nomenclatura religiosa. Eu estou querendo dizer espiritualmente, você faz parte da Igreja de Atos ou você faz parte da Igreja de Laodiceia? A qual igreja você pertence? A qual igreja você constitui-se membro espiritual? A igreja de Atos ou a igreja de Laodiceia? A mensagem que o Senhor colocou em meu coração é esta: abandone Laodiceia e conheça o poder de Atos. Abandone Laodiceia, crente, e conheça o poder de Atos. Talvez você faz parte de uma igreja onde você entra ano, sai ano e não vê o poder de Deus acontecer, onde você faz parte e constitui-se apenas como mais um número que é colocado no computador. Talvez você faz parte de uma igreja e você é a principal, ouça, parte desta igreja, porque eu não estou me reportando a um templo bonito, como aquele ouro que a Bíblia diz que era cerca de 12.500 quilos de ouro, que o rei Salomão recebia lá do rei Irão. Eu não estou me reportando a um templo feito por mão de homens. Eu estou dizendo sobre um templo feito pela mão do oleiro, pela mão do mestre, pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, ele disse o seguinte: vós sois pedras vivas, ou seja, você é pedra viva, porque Cristo, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, ou seja, você constitui-se na pedra espiritual que forma o corpo de Cristo. Entenda agora, querido, do que eu estou falando. Eu estou falando de uma igreja espiritual. Imagine esta pedra, ou as pedras
pedras que constituem esta igreja. Ela é uma pedra espiritual, e você é uma pedra espiritual. Você faz parte daquela geração que o Senhor disse agora, já na época da graça, que deve adorá-lo em espírito e em verdade. Sim, nós não estamos mais na época da lei. Eu sempre costumo afirmar que nós devemos, sim, não apenas ter conhecimento do Espírito, porque conhecimento, diz a Bíblia, que é muito importante, e até sem ele o povo é destruído. Porém a Bíblia nos diz assim, que o importante é ter conhecimento da letra. Oséias capítulo 6 e o versículo de número 3, a Bíblia diz sobre a importância pela qual deve ter o conhecimento o povo que se diz servir a Deus, porém com o Espírito de Deus. Mais importante do que um mero conhecimento superficial, teológico, religioso, de tempo de casa, mas sim, é necessário ter intimidade. Porém a maioria hoje tem intimidade com a letra e um mero conhecimento do Espírito. Neste momento, nesta noite, nesta madrugada, neste dia, eu não sei quando você está ouvindo esta mensagem, você vai passar de um conhecimento superficial de Deus, de ouvir falar, porque a experiência do teu irmão ela te alegra, mas a tua experiência ela te marca. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu estava conversando com um pregador amigo nosso, e a gente estava comentando ali no seminário teológico, algum tempo atrás, quando ele estava estudando o seminário de teologia para bacharel, e a gente chegava à conclusão que existe dois tipos de pregadores hoje. Existe o pregador que prega para não crentes, que não conhecem a Jesus, e a segunda classe de pregadores são aqueles que pregam para crentes que se esqueceram de Jesus. Você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu irmão, você pode enganar a tua família, você pode enganar este pregador que te fala por esta sintonia radiofônica, por este aparelho de toca-CD, por este toca-fita de tape de rádio, mas você não pode enganar aquele que, além de estar perto, está longe, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que conhece os teus 216 ossos, conhece os teus 900 músculos, conhece os teus 15 litros de sangue, conhece os teus 29 ossos cranianos. O Senhor nesta noite, Ele está te perguntando: Laodiceia ou Atos? Abandone Laodiceia, crente, e faça parte, ou talvez reintegre, volte correndo para a igreja de Atos e conheça o poder que está em Atos dos Apóstolos. Irmãos e irmãs, esta é a geração morna. Não se precisa ser teólogo para entender que chegamos à era de Laodiceia, a qual Jesus profetizou que chegaria nos últimos dias. Compare simplesmente o que Jesus disse quanto à igreja morna de Laodiceia com o que é hoje chamada de igreja de Jesus Cristo. Jesus advertiu que é melhor que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo sobre este sistema religioso. Jesus advertiu claramente que nos últimos dias da civilização se desenvolveria uma igreja que iria se gabar de ser rica, como eu li agora há poucos instantes, no capítulo 3 e no versículo 14 adiante, de crescer e de aumentar os membros e de ser autossuficiente. Em outras palavras, uma igreja de grande influência, com visibilidade e força crescente, que ao mesmo tempo se recusa a qualquer tipo de correção ou de exame minucioso. Jesus disse o seguinte a respeito desta igreja, abre aspas, pois dizes, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma, como lemos Apocalipse 3,17. Meus irmãos, como é triste o fato de que esta igreja em particular, arrogante e cheia de vanglórias, está sendo anunciada por tantos cristãos, sem discernimento, como sendo a igreja gloriosa dos últimos dias, cheia de poder e domínio, que deverá conquistar o mundo e trazer o Rei Jesus de volta. É mentira de Laodiceia, é a mentira de Laodiceia. Uma pessoa querida, deixa eu lhe dizer, um dia escreveu o seguinte: não estás percebendo, Senhor, que o nosso próximo presidente será um homem que fala em línguas, cheia do Espírito? Não sabe que todos estes grandes projetos arquitetônicos dos evangelistas são ordenados por Deus? O Senhor está
está treinando líderes, levantando enormes projetos para que possam ganhar posições dentro do governo, após haverem aprendido tudo a respeito das altas finanças hierárquicas de construções. A igreja vai assumir o controle do governo. Líderes cheios do Espírito vão produzir as leis e vão acabar com o aborto, a pornografia e o crime. Deus levantou uma igreja poderosa para que ela possa assumir o controle agora. Veja o que me disse esta jovem. Deixa-me lhe dizer, isto é a mentira de Laodiceia, é a mentira de Laodiceia. Jesus um dia, reunindo os discípulos, ele chegou a dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ora sim, ele não estava dizendo o amor eros do mundo, que é aquilo que você vê, é aquilo que você sente, é aquilo que você apalpa, é aquilo que você tem a sua concupiscência atiçada, desprontada. Você tem sim, pela concupiscência dos olhos, a cobiça da vida e os prazeres do mundo. Não estou falando do amor passageiro eros, não estou falando do amor filos, o amor de irmão para irmão. Eu estou dizendo do amor ágape, o amor que foi derramado no seio e no coração da igreja. Eu estou dizendo de um amor verdadeiro. Eu estou dizendo de um amor que constitui-se o amor que só a igreja tem, porque o mundo jaz o maligno, o mundo não conhece o amor de Deus. Então quando Jesus ele afirma profeticamente e ele vaticina categoricamente dizendo que o amor de quase todos se esfriaria, ele estava dizendo sobre o amor da igreja que se esfriaria de quase todos. Ou seja, se quase todos vão ter o seu amor esfriado, isso me faz lembrar a passagem que o Senhor disse que muitos naquele dia irão dizer mestre, irão dizer Senhor, irão dizer Adonai. Oh meu querido, eu curei em teu nome, profetizei em teu nome, visitei em teu nome, dei estudo no teu nome, falei no teu nome, curei enfermo no teu nome, abri olho de cego no teu nome, levantei enfermo no teu nome, fiz tudo no teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Talvez você nesta manhã, nesta noite, está talvez preocupado com as coisas desta vinda, com a labuta de ar, com esta metamorfose ambulante, com esta selva de pedra. O Senhor disse, meu querido, que o importante não é você ser rico de dinheiro, mas é você ser rico de esperança, disse Romanos 15:3, versículo 3. A Bíblia ainda diz, lá no livro de Corinto, que nós devemos sim nos preocupar com as coisas do céu, porque aqueles que esperam somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. É hora de você abandonar Laodiceia e é hora de você conhecer o poder de Atos. Observe que o livro de Atos, como eu li na última parte deste versículo de número 31 do capítulo de número 28, é o único livro do cânon sagrado dos 27 do Novo que pode-se dizer que não tem uma despedida, que não tem um término, uma saudação, como nós costumeiramente na Assembleia de Deus costumamos dar para despedir o povo. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito estejam com todos vós. Sabe por quê, meus queridos, amados, distintos ouvintes do Evangelho? Porque Atos dos Apóstolos, ele não teve um fim, porque não seria bem dito Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Clemente continuou a obra, os discípulos depois foram continuando até chegar nos mártires da catacumba de Roma, depois passando pela Idade Negra, a Idade das Trevas, a Idade Medieval, onde quase não havia cristão que palmeava a face da terra, agora até chegar no ano de 1512, no dia 17 de outubro, quando um homem chamado Martinho Lutero, da nação alemã, promulgou as 95 teses no castelo de Wittenberg, e ali ele rompeu com a igreja, que na época era a igreja de Laodiceia, que na época era a igreja que havia abandonado os princípios de Paulo, os princípios de João, o princípio de quem não era papa, mas era Pedro, discípulo, o apóstolo, que pregava contra a imoralidade, que pregava contra as coisas erradas, e pregava também
sobre a vinda de Jesus e a apostasia e a ardente prova que haveria de vir sobre e contra os cristãos. Meus irmãos, Martim Lutero, ele foi participante do poder da igreja de Atos. Atos ainda continua, Atos não pode ser esquecida, Atos não pode ser abandonada. Não abandone o poder de Deus, abandone a carne, abandone o mundo, abandone as coisas erradas, mas sim, agora conheça o poder de Atos, o poder da oração, o poder das línguas estranhas, o poder da oração que abre o olho de cego, levanta o paralítico, cura o doente, faz o terremoto não quebrar o cadeado, não quebrar a cancela, mas no sistema digital espiritual de Deus, mais poderoso do que o do shopping center, mais poderoso do que a eletroeletrônica de Isaac Newton. Abriu-se lá em cidade de Filipos aquela cancela, aquela prisão, aquela cela, aquela porta, e Paulo e Silas passaram. Porque, meu irmão, o poder de Atos, ele deve ser conhecido, ele deve ser aprendizado, ele deve ser vivenciado, para nós não nos conformarmos com esta geração, mas transformá-la pelo poder de Atos, pelo poder do Espírito Santo, que desceu em Samaria, pelas mãos de Pedro na casa de Cornélio, que desceu em Damasco, pela mão de Ananias sobre Paulo, que agora de perseguidor foi perseguido, que desceu no Pentecostes, que desceu no Pentecostes ali, quando Pedro, que eu imagino pregou 3.000 sermões, ele não ganhou nenhuma alma, e agora Pedro, ele pregou um sermão, e a Bíblia diz que coletivamente falando, porque Pentecoste era o 50º dia, chamado assim, na literalidade da etimologia da palavra, e sim, 15 nações estavam ali, e agora todos puderam se agregar em um só dia, 3.000 pessoas, não tinha outdoor, não tinha ali, vamos dizer, a internet, não tinha ali a televisão, não tinha o jornal Dia, não tinha o jornal da tarde de São Paulo, não tinha os jornais do New York Times dos Estados Unidos da América, nem tampouco os jornais que constituem a nossa face da terra, não tinha ali outro sistema de comunicação, como alguém pode pensar como megafone, não tinha nem microfone, e a Bíblia diz que 3.000 se agregaram num dia só. Eu quero lhe dizer que o poder de Pedro não era um poder teológico que ele havia aprendido com Gamaliel, não era um poder hermenêutico, homilético, exegético, mas não era ainda um poder que ele havia aprendido talvez ainda com Paulo, mas era um poder, meu querido, era um poder, ouvinte do Evangelho, que me escuta agora, na sintonia desse toca CD, toca tape, e também da frequência desta rádio, seja ela qual for. Era um poder poderoso, porque Pedro, ele era galileu, ele não tinha muitas das vezes uma condição muito grande, mas aquele que faz parte do poder da igreja de Atos, ele tem no teu coração uma chama viva, uma brasa acesa, um tição de fogo, uma labareda, um caniço, uma bomba atômica de Deus, pronta para explodir, para bombardear, para dinamitar com os demônios do inferno. O crente da igreja de Laodiceia, ele tem medo de toque de recolher, ele tem medo da lei do silêncio, ele tem medo de pregar a verdade, ele tem medo de fazer um desafio para Deus, ele tem medo de colocar a mão no enfermo, ele tem medo de expulsar o endemoniado, ele tem medo de pagar o preço e virar fanático. Mas o crente da igreja de Atos, ele não tem medo do reverendo Moon, ele não tem medo do Seixonoye, ele não tem medo dos mormons, ele não tem medo dos testemunhas de Jeová, ele não tem medo de Maomé do islamismo, de Buda do budismo, de Confúcio do confucionismo, ele não tem medo da política, ele não tem medo de Mãe Guiná, ele não tem medo de Zé Pilantra, Zé Pilintra, Preto Velho, Preta Véia, Exu Caveira e Exu da Morte, porque a Bíblia nos diz assim, que maior é o que está conosco, maior é o que está na minha vida, maior é o que está na tua vida, do que aquele que está no mundo. Um dia disseram para Davi, da onde veio o teu socorro? Eu imagino que Davi olhou para os vassalos, ele olhou para Abigail, ele olhou, meus irmãos, para o palácio, e ele não encontrou socorro. Então ele olhou para o monte, e ele disse, elevo meus olhos para o monte, porque de lá vem meu socorro. Nos montes está as grandezas. Deus é um Deus grande. Em vez de você dizer para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema nesta noite, que o teu Deus é o Jeová Jireh, que vai prover a tua dispensa. O teu Deus é o Deus de Atos, ele é o Jeová Shalom, que vai lhe dar paz. Ele é o Jeová que se com Deus Santo, o Jeová Roi, o Senhor é o teu pastor, o Jeová Samá, o Senhor está aqui, o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Oh, bendito e glorificado seja o nome de Jesus Cristo.
Cristo para sempre. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós precisamos da ferramenta principal, que é a palavra de Deus, que corta, que penetra, e ela tem um sentido como do fogo, que queima, da espada que corta, mais cortante do que a espada de samurai, que está no Japão, ou ainda nos países do Oriente. Sim, e precisamos que ela seja como martelo, para esmagar o coração do pecador, mas não o pecador e sim o seu pecado. E esta palavra, ela não pode ser jamais esquecida. A Bíblia diz que Eliseu tinha um servo que estava cortando árvore, e eu permito lhe dizer que foi pelo Espírito de Deus que o Espírito permitiu que a ponta do cabo do machado caísse sobre rio abaixo, e a Bíblia diz que ele perdeu o cabo do machado, que agora caiu no rio, e depois que caiu no rio, já não cortava mais, já não fazia mais efeito. Sabe por quê? Porque havia perdido o corte. Quando o crente ele perde o corte, quando o pregador perde o corte, ele ora e não tem mais resposta, ele jejua e não tem mais resposta, ele ora e não acontece mais nada. Ele faz uma reunião de oração na tua casa, e na esquina, no centro de Umbanda, Quimbanda, em Candomblé, de Macumba, vai mais gente do que na casa dele. Por quê? Porque está faltando um poder não de placa, não de religião, não de denominação, mas um poder que venha da cruz, um poder que venha da palavra, um poder que venha do sangue, um poder que venha do Espírito Santo de Deus. Talvez você está ouvindo esta mensagem e talvez o teu coração está queimando assim como o meu está, e você está se relembrando dos dias primórdios onde você aceitou a fé, que você não vê as coisas acontecer, mas você fazia as coisas acontecer. Você não era influenciado, mas influenciava vidas. Eu quero lhe dizer que se faltar o corte na espada, e se faltar a unção, que é o principal, nós seremos como a igreja de Laodiceia. Deixa eu lhe dizer, se não houver unção de Deus, haverá trevas, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz. Se não houver unção de Deus, amados ouvintes da palavra de Deus, haverá ódio, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 7, que Deus é amor. Se não houver unção de Deus, haverá maldade, porque a Bíblia diz no livro lá de Salmo 52, versículo 1, que Deus é bondade. Se não houver unção de Deus, haverá derrota, porque a Bíblia diz no Salmo 18, versículo 2, que o nosso Deus, Ele é um Deus fortaleza, Ele é um Deus de refúgio, Ele é um Deus de escudo. Se não houver unção de Deus, haverá fracasso, porque a Bíblia diz em João 14, 27, que o nosso Deus, Ele é um Deus de paz. Se não houver unção de Deus, haverá certamente desespero, porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios 15, 47, que o nosso Deus é um Deus de vitória. Se não houver unção de Deus, haverá incredulidade, porque a Bíblia diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13, que Deus, Ele ainda que você permanece infiel, Ele permanece fiel. Observe que um dia, dois grandes líderes, eles haviam de se encontrar, e eles se encontraram em uma reunião, e um chegou para o outro e disse: companheiro, nós não precisamos mais dizer como Pedro e João, que não temos ouro e que não temos prata. Pelo que o companheiro o abraçou, colocou a mão direita no seu ombro e disse: é verdade, realmente, olhando para as nossas grandes catedrais, nós podemos observar, nós podemos detectar que já não tem mais esta necessidade de dizer que não tem mais ouro e prata. Pelo que agora aquele companheiro, cheio do espírito de Atos, ele disse: é verdade, mas só que tem uma coisa. O que é? Nós também não podemos mais pegar na mão do coxo e dizer: levanta-te e anda. Meus irmãos, hoje nós temos ouro, nós temos prata, mas está faltando levanta e anda, está faltando mais comprometimento. Temos muitos envolvidos, porém poucos comprometidos. Eu quero lhe dizer que hoje nós temos igrejas, muitas delas cheias, porém de pessoas que estão vazias. Um pregador disse que foi ao mundo e não viu a igreja, mas ele veio à igreja e viu o mundo. Sabe o que está acontecendo? A nossa geração é uma geração conhecida como a de Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse, elas fazem parte, dentro do estudo escatológico, de uma sistemática para compor o cenário histórico da igreja na face da terra, depois dos dias apostólicos. E nós estamos vivendo agora no último período da igreja, a igreja que não é fria e nem quente, de Laodiceia em Delai, a mentira de Laodiceia. O que me deixa alarmado é que o ponto principal no conceito do reino de Deus na terra vem a ser de um governo perfeitamente justo,
mundo e faça parte para todas as nações. O governo sob o qual toda injustiça, opressão e luta, os malefícios da pobreza deixem de ser conhecidos e todos os homens vivam em paz e prosperidade como irmãos. O que me deixa alarmado é que muitos agora estão compartilhando ponto de vista semelhante, do tipo poliana, a respeito do papel da igreja brasileira, da igreja americana, da igreja argentina, seja ela de onde for. Parece que estão se gabando. Possuímos 25 milhões de evangélicos, possuímos 30 milhões de evangélicos, meus queridos, líderes com charme, populares, que falam bem, dispomos do dinheiro, da capacidade, dos números crescentes que se juntarão a nós, assumamos o controle. Tenho ouvido pastores de grandes igrejas que vão se dizendo a igrejas carismáticas se vangloriando: construirei a maior igreja da América, construirei a maior igreja do Brasil, construirei a maior igreja do meu bairro, porque número significa poder, influência. É preciso que tenhamos uma igreja grande e poderosa o suficiente para que se imponha a moralidade e a vontade de Deus em nossa nação e também em cada um de nós. Eu quero lhe dizer que a igreja orgulhosa, é rica, arrogante, agora está ambicionando o poder. É a igreja de Laodiceia, não é o poder de Deus, mas é um poder político. Ela ambiciona, vamos dizer, o Palácio do Planalto, o Congresso, a Corte Suprema Americana, já que nós falhamos em produzir, ouça bem, um reavivamento com arrependimento e mudança no coração dos homens, como foi o caso de Jonas. Vamos, de acordo com alguns, tomar as rédeas do governo e também com a justiça. Isto soa tão consagrado, não é verdade? Tão espiritual, tão bonito como Israel. Muitos do povo de Deus clamam por um púlpito imperial, com um líder espiritual que erradique o poder do mal, que está entrincheirado, com um sistema aí hierárquico e também carismático. O dedo acusador dos profetas e ameaçadores e dos vigilantes que estão aí derramando lágrimas deverá ser substituído pela pena daqueles que estão aí fazendo legalismo sobrepujar a letra. Irmão, acredite ou não, esta é exatamente a igreja que Deus vai vomitar de sua boca. Deus não está nem um pouco impressionado com a avaliação inchada que esta igreja está fazendo de si mesma. A igreja morna de Laodiceia não está destinada ao domínio, ao poder e autoridade de tipo nenhum. Ela está destinada ao julgamento. O pior tipo de cegueira espiritual é se juntar àqueles que se jactam de que a igreja está sendo uma igreja como nunca antes. Avivamentos numéricos, avivamentos coletivos, mas falta um discernimento espiritual incrível. Quanto a mim, meu querido, juntam-me aquilo que Jesus disse a respeito desta igreja dos últimos dias. Jesus rompe a fachada, expõe a verdade a respeito da igreja de Laodiceia. Ela não é o que ela pensa que é, ela não diz o que ela diz ser, ela não é rica, ela é pobre, ela não está em expansão, ela é infeliz e prestes a ser decepada para sempre. Não é uma igreja forte e que não precisa de nada, mas em vez disto, observe, está vergonhosamente nua, sem a cobertura do Espírito Santo de Deus. Não é uma igreja com novas revelações e discernimentos profundos das Escrituras. Jesus disse que ela é cega. Ela não será o veículo do domínio de Cristo sobre a terra, mas em vez disso, será objeto de sua ira e de seu total repúdio. Meus irmãos, quando nós vamos à igreja de Atos, nós podemos ver 4 mandamentos pentecostais: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Em primeiro lugar, curai os enfermos. É uma ordem imperativa. O crente é revestido pelo poder da cura. Marcos 16:18. É uma missão para os dias de hoje. Nosso Deus é o Senhor que sara. Ele afirmou isso diante de 3 milhões. Curar também os enfermos espirituais, doentes de joelho que já não oram mais, doente dos lábios que já não louvam mais, doente das mãos que já não contribuem mais, doentes do estômago que já não jejuam mais. O segundo mandamento é: limpai os leprosos. Leproso literalmente, possuidor da doença incurável. Oh, meu querido, será que você não está leproso espiritualmente? Leproso será sempre isolado. Fala-nos dos solitários. Leprosos sempre serão discriminados. Leprosos sempre serão ignorados. Hoje os leprosos são os pecadores. A lepra maior é o pecado. Precisamos curar os leprosos com o poder da palavra. Precisamos
podemos curar os leprosos com o poder do sangue de Jesus. O terceiro mandamento de Atos que eu quero lhe dizer é: ressuscitai os mortos físicos. É uma façanha rara em nossos dias, mas eu estava pregando aqui num bairro em Campinas chamado Vila Francisca, e eu pude ver uma vovó que há 7 anos não andava, andando diante da igreja. O nosso Jesus ainda continuou mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas não é impossível, basta ter fé do tamanho de um grão para ressuscitar os mortos espirituais que superlotam nossos templos. O quarto mandamento que está em Atos é: expulsai os demônios com autoridade, com santificação, com jejum e oração, de todos os ambientes, em nome do Senhor. A igreja no vale da decisão, a igreja no vale da decisão, Joel 2,14. A igreja, o que não somos, o que temos sido e o que devemos ser. Observe, ao passo agora que partimos já para a fase mais importante da mensagem: o que não temos sido, o que não somos e o que devemos ser. Em primeiro lugar, eu quero dizer aquilo que nós não somos. Nós não somos deste mundo. João 15:19, não andamos com este mundo, Efésios 4:17, não vivemos como este mundo, Romanos 6:10, não somos condenados, Romanos 8:1, não somos do diabo, Tiago 4:7, não somos infalíveis, não somos enganados, não somos violentos, não somos gelados, não somos máquinas de produzir super-homens, não, somos Deus, nem vice-presidente de Deus. O que temos sido, observe agora, o que nós temos sido egoísta, salvação só para nós, temos sido frio calculista, temos sido indiferente à voz de Deus, temos sido abalados por qualquer vento, temos sido mundanos, temos sido radicais em santidade, porém sem santidade, melhor dizendo, temos sido devedores ao Senhor, como disse Paulo em Romanos 1:14, 15 e 16, temos sido ociosos ao trabalho do Senhor, temos sido falsos uns com os outros, temos sido negligentes ao ir do Senhor, temos sido atalaias medrosos. O que devemos ser? Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, Mateus 5:13 e 14, devemos ser enfermeiros para o mundo doente, devemos ser refletores do sol da justiça, devemos ser adoradores incessantes, João 4:23, meu querido, devemos a noiva ataviada para o noivado, Apocalipse 19:7, devemos ser implacáveis com inimigos sem misericórdia, devemos ser firmes como os montes de Sião, que não se abalam para a esquerda nem para a direita, mas que permanece para sempre. Quando eu estava visitando uma tribo indígena na Amazônia, uma certa ainda disse que se ela fosse curada, ela ficaria na igreja até que ela fosse... Aliás, ela disse que ficaria na igreja até que ela fosse curada. Estava doente de câncer. E eu disse para ela: não, minha filha, você deve ficar na igreja até o arrebatamento. Jó 13:15, ele diz assim: ainda que Deus me mate, eu ainda continuarei servindo. Meus queridos, o que devemos ser? Devemos ser como brasas acesas a ser esparramada pela cidade, Ezequiel 10:2. Devemos ser poderosos exemplos de fé, devemos ser imitadores de Cristo, 1 Tessalonicenses 1:6. Devemos ser verdadeiros pentecostais, Atos 2:4. Eu quero lhe dizer, meu querido, que o importante nesta vida é que você tenha o poder do Espírito Santo de Deus, porque sem o poder da igreja de Atos dos Apóstolos, você poderá ser enganado facilmente pelas sutilezas que estão aí. Eu sempre digo que o diabo não virá diante de ti, ele não virá diante da tua vida como está registrado na lenda pagã. Ele não virá, meu querido, ele não virá, minha querida, com uma lança de 3 pontas na mão direita, ele não virá com uma capa vermelha, ele não virá com 2 chifres na cabeça dizendo: eu sou o diabo. Ele virá sorrateiramente, ele virá de uma maneira que você não se aperceba, ele virá como diz Cantares, como as raposinhas, que são ervas daninhas, que aparentemente não tem nada a ver. Um dia uma senadora nos Estados Unidos da América, esposa de John Kennedy, disse: olha, esse negócio de liberdade religiosa, isto é uma escravidão. Agora vamos à modernidade, ao direito de escolha, ao livre-arbítrio. E agora já não poderia mais, ali em meados da década de 50 para 60, colocar bíblias nas escolas americanas. E agora veja as escolas americanas e até as brasileiras, as pessoas, crianças, melhor dizendo, entra na escola de metralhadora. Porque um dia alguém disse que não tinha nada a ver. O que tem a ver eu ver uma novelinha? O que tem a ver eu beber uma cervejinha? O que tem a ver eu ver um joguinho
joguinho de futebol. Não tem nada a ver, mas eu quero lhe dizer, eu quero lhe advertir, eu quero lhe dar uma palavra profética. Aquele que perseverar até o fim, não perseverar no rol de membro da carteirinha da igreja, não perseverar em uma rotina costumeira de dobrar o joelho e fazer uma oração religiosa. Eu não estou dizendo de religião, eu estou dizendo da ação do poder do Espírito Santo de Deus. Atos ou Laodiceia? É hora de você abandonar a frieza de Laodiceia. É hora de você abandonar este falso e pretenso poder que você diz ter. Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Cristo? Qual foi a última vez que você pegou na mão do paralítico? Qual foi a última vez que Deus lhe usou para que você ganhasse uma alma, curasse um enfermo? Se você não está dentro da igreja de Atos, não existe meio termo, você está na igreja de Laodiceia. E não importa quão rico você seja ou ache que seja, mas você deve contas a um Deus que lhe chamou para fazer a diferença. Atos ou Laodiceia? Meus irmãos, Jesus, como eu disse, Ele nos conhece. E agora a igreja de Deus é um remanescente que está triunfante, porém desprezado e perseguido. Você pode estar certo de que Deus possui um povo para si nesses últimos dias, mas eles se tratam de um remanescente desprezado, santo e separado. Estas pessoas deste remanescente andam na luz e gozam de grande discernimento. Eles enxergam a igreja moderna de Laodiceia através dos olhos de Jesus e não serão enganados, vamos dizer, pela pompa, pela enormidade e pela grandeza exterior da religião popular. A igreja de Atos é uma igreja verdadeira, invisível, é uma igreja arrependida, é uma igreja que deseja ardentemente a volta de Cristo amado. A igreja verdadeira não pode de maneira alguma desfrutar dos favores e da boa vontade do mundo. Cremos e trememos a palavra de Deus, ou seremos destruídos. Quando será que vamos enfrentar o que Jesus preveniu, que aguardaria aqueles que negam a si próprios, tomar a sua cruz os que seguem? Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, e guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Está lá em João 15, 18, 21, depois você pode conferir. Ao falar do que acontecerá aos santos nos últimos dias, Jesus ele disse: queridos, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Lucas 21 e 12. Jesus prosseguiu para prevenir quanto à traição: e matarão alguns destes vós, de todos os reis sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 16 e 17. Paulo declara enfaticamente: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3 e 12. É completamente impossível, querido, para a igreja verdadeira ou para qualquer um de seus líderes ser aprovada ou aceita pelo mundo. Um homem piedoso, uma igreja piedosa serão perseguidos e caluniados pelo mundo, pelos seus reis e governantes. Jesus não permitirá nenhuma exceção a esta regra que eu digo neste momento, pois Ele mesmo advertiu: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com falsos profetas. Lucas 6 e 26. Ai, ai, ai desta igreja de Laodiceia e de suas aspirações. Se o mundo lhe aceita, meu querido, isso só pode ser resultado da remoção da cruz na tua vida. Por quase 2000 anos a igreja de Cristo tem sido rejeitada e perseguida pelo mundo. O sangue de milhões de mártires rejeitados clama no solo. Durante séculos, homens e mulheres de Deus, dirigidos pelo Espírito, foram queimados na estaca, cerrados no meio, perseguidos e abatidos como animais. Santos de Deus foram degolados, outros foram afogados, muitos foram lançados aos leões. A Bíblia diz que todos morreram na fé e que o mundo não era digno deles, está lá em Hebreus.
devo eu agora crer que Jesus mandou de ideia e tem resolvido encerrar os séculos com uma igreja morna, rica, mimada, jactanciosa e centralizada em si própria? Será que o último exército de Deus irá consistir de obreiros eleitorais que saem procurando votos? Será que ganhadores de almas serão substituídos por grupos que saem pelas entradas e pelos montes em busca de assinaturas em favor de causas sociais? Crente Atos ou crente Laodiceia, eu já estou terminando o sermão, mas eu tenho que lhe advertir: você deve abandonar Laodiceia enquanto há tempo, porque haverá um tempo que a Bíblia diz que as 5 virgens procurarão bater na porta, e a Bíblia diz que a porta será fechada, e naquele momento elas serão lançadas, constituindo a igreja de Laodiceia. Espiritualmente, uma aplicação tipológica, eu digo: aquelas 5 virgens que não colocaram a tua vida no altar, mas deixaram o mundo a sufocar, deixaram o candelabro espiritual se apagar, faltou óleo na lamparina. Você sabe que o óleo, ele vinha no Antigo Testamento para o candelabro de 2 maneiras nas suas 7 pontas. Ele vinha através do pilão quando ele era pisado, e ele vinha através dos pés quando, aliás, ele vinha através dos pés quando era pisado, e ele vinha pelo pilão quando ele era moído. Se você quer unção de Deus, se você quer o óleo de Deus, ou se você sente um desejo pela chamada do Senhor, você deve ser ou moído, ou você deve ser pisado. Se você não é perseguido, se você não acha ser difícil ser cristão, então você faz parte da igreja de Laodiceia. É muito fácil levantar a mão para cima, é muito fácil bater no peito, é muito fácil cantar, é muito fácil dançar, mas eu quero saber se você faz parte do poder de Atos. Quando é que um crente pregador, ele faz parte da igreja de Laodiceia? Quando é mais fácil para ele preferir, em vez dos hinos inspirados da harpa cristã, o acharem enfadonhos, o acharem cansativos, mas ao invés disso, ele acha lindo o rap gospel, o reggae gospel, o tal do rock gospel, pagode gospel. Isto, meus irmãos, é falta de comprometimento. Quando é mais fácil para ele conhecer a programação semanal da Rede Globo de televisão, é conhecer a programação, vamos dizer, aí de uma revista semanal, do que conhecer a programação de sua igreja. É falta de comprometimento, é mero envolvimento. Quando é mais fácil para a mocidade trocar uma tarde de evangelismo de domingo à tarde, lembra-se antes, oh, glorificado é o nome do Senhor, do que ficar assistindo diante da tira-visão, uma linda tarde ensolarada diante do Santo Gugu e o Santo Faustão. Quando é mais fácil para um crente levantar a mão para cima e dizer, eu torço para time tal, do que levantar a mão para cima e dizer, sou pentecostal. Quando é mais fácil para este crente ele trocar uma manhã de consagração por uma manhã que ele pode fazer os seus afazeres e cuidar dos seus passeios e negócios. Quando é mais fácil para este crente materializar as coisas espirituais do que espiritualizar as coisas materiais. Quando é mais fácil para este crente, meu querido, envergonhar-se do nome de Cristo, mas não se envergonhar de contar piadas, não se envergonhar de falar coisas obscenas e não se envergonhar até mesmo de assumir a sua identidade de Cristo. Quando é mais fácil para um crente falar de tudo e com todos, mas não ter na sua agenda pelo menos o dízimo espiritual de 2 horas para conversar com o seu Senhor e Salvador. Quando é mais fácil para um crente trocar a Deus para ser o último a pedir, o último para agradecer e o primeiro para pedir. Se você está nesses moldes que eu estou retratando, é porque você faz parte da igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia é uma igreja morta, fria e liberal. Eu quero lhe dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa ao judeu e uma loucura para aquele que se chama gentil. Veja só, meu querido, você consegue acreditar no que estão pregando agora? Estão dizendo, Jesus não pode voltar enquanto não conquistarmos a terra. Ele não voltará enquanto não tivermos o domínio e o trouxermos ao mundo no qual tenhamos produzido
que quisermos, zombam da ideia de um retorno iminente e inesperado de Cristo. Jesus diz que é mau o servo que Deus em seu coração, meu Senhor demora-se, Mateus 24:48. Este tipo de ensino é um resultado direto do declínio espiritual, da tepidez e do enfado com que carregam a cruz. Quando o amor por Jesus está em chamas, há um desejo ardente pelo seu breve retorno, há um anseio de estar com Ele, contemplar a sua glória. Mas agora, porque abunda um pecado, o amor de muitos se esfria, o autossacrifício e a autonegação são abandonados, e a igreja se apressa em buscar a honra e o poder deste mundo. Eles agora zombam da ideia de os crentes serem transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:51-52. Colocaram a vinda de Cristo num futuro remoto, e o seu interesse prioritário não é o que Cristo está fazendo, mas é o que a igreja está fazendo. O interesse do momento não é no interior, mas no exterior. É juntar novos membros, fazer a influência crescer, estabelecer um reino terreno. Jesus disse: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. Paulo escreveu: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Meus queridos, Jesus advertiu a igreja de Sardes para sempre ser vigilante e expectante para se arrepender, ou então ser pega desprevenidamente. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por que deveria um cristão vigiar e ficar alerta, se a vinda de Cristo, ela, meu querido, ela é para a hora, em qualquer hora no futuro? Devemos acreditar nos pregadores modernos, mornos, ou devemos repousar a nossa fé no que Jesus disse? Jesus disse assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais do Filho do Homem virá. Jesus, ele nos avisa: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. É assim que viviam os cristãos apostólicos. Eles compartilhavam o intenso desejo de Paulo de partir e estar com o Senhor. Estavam ativos na obra do Senhor, se preocupando e obedecendo os seus mandamentos. Oh, meus queridos, os pregadores do reino do domínio espiritualizam tudo que tem a ver com o retorno breve de Cristo. Mas como conseguir espiritualizar o mandamento mais prático de Jesus? Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Marcos 13:35-37. A coroa da justiça que o juiz dará naquele dia está reservada a todos quanto amam a sua vinda. E eu quero lhe perguntar: você goza com este anseio, com esta consciência tranquila? Eu não quero saber se o teu nome está no hall da fama, lá da calçada de Hollywood em Los Angeles, se o seu nome está na calçada futebolística do estádio Mário Rosa Filho, Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu não quero saber se o teu nome está na lista de concursado do concurso público, se está na lista dos aprovados da PUC, da Unicamp ou até da Unip. Eu quero saber se o seu nome está escrito no reino de Deus e no livro da vida. Olha, teria o Senhor dito essas palavras por dizer? Claro que não, meus queridos. O Senhor sabia o que aconteceria quando fosse dito. Ele sabia quando ele disse assim: o Senhor tarda, quando muitos diriam assim: o Senhor tarda em vir. Haveria desleixo, haveria muito comer e beber, embriaguez, haveria uma urgência em se preparar. Mas aquele servo disse consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir e passar e espancar os criados e as criadas. Oh, meu querido, esse tipo de ignorância quanto à sua real condição espiritual é possível à igreja quando o Espírito Santo é entristecido e a sua voz é silenciada. Se o Espírito Santo não consegue falar, eles acariciam seus próprios enganos, tornam-se obcecados com orgulho e arrogantes e jactanciosos quando os julgamentos de Deus estão prestes a dizer: Menel, Menel, Tekel e Persim. Graças a Deus existe um remanescente santificado, separado, que me ouve agora, e também a voz do Espírito, e estes não serão enganados ou pegos despreparados. São os vigias que detectaram os estratagemas do inimigo, são usados para expor as doutrinas cheias do palavriório dos demônios, os que ouvem com o
Espírito diz: sabem o que o Senhor está prestes a dizer. Vem a tempestade que se forma, ouvem os trovões se aproximando, sabem que Deus já está julgando, e a sua casa e as suas nações em particular. A igreja de Laodiceia se autoelegeu sem nenhuma direção do Espírito Santo, não para iluminar o mundo, mas para o dominar. Ela se transformou na maior mestre de mentiras do universo. Ela está confiante em sua própria força e sabedoria, com falsidades que vão sim ser colocadas pelo anticristo. Ela decidiu acabar com a grande distinção que Cristo colocou à igreja no mundo. Necessitamos, queridos, manter-nos fiéis ao conceito apostólico de Cristo. Os apóstolos de Atos enxergaram sobrenaturalmente a grandeza de Deus. E o que você tem enxergado, e o que você tem visto, os apóstolos sempre distinguiram com clareza a obra do Senhor no céu, que se iniciou na sua atenção, com a sua obra régia, porque para isso ele foi feito sumo sacerdote. E meu querido, ele foi investido de toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Só ao retornar e ao assumir o controle deste reino é que o seu governo sobre as nações terá o total controle. E quando, meu querido, eu quero lhe dizer, os de Laodiceia não reconhecem Satanás como Deus deste mundo, é o que está acontecendo hoje. E meu querido, isso é para nós despertarmos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é constituído de 5 derramamentos do Espírito Santo. 3 deles foi derramamento pela vontade soberana de Deus, e 2 deles por imposição de mãos. Foi no Pentecoste, foi na casa onde Paulo recebeu, foi na casa de Cornélio, foi em Éfeso e foi em Atenas. Ou seja, o avivamento, ele não vem com meia dúzia de línguas estranhas, ele não vem com uma regra de 3 composta, que eu aperto um botão e você levanta a mão e dá glória a Deus, que eu aperto o botão e você dá o seu dízimo. Não, o avivamento de Deus, ele precisa de uma total entrega, porque para você ter tudo de Deus, Deus precisa ter tudo da sua vida. Muitos dizem: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, mas será que Deus tem tudo da tua vida? Se você coloca o cinto de segurança no Espírito Santo, você não pode ter a maneira completa do Espírito Santo agir na tua vida. Meus irmãos, Jesus está voltando. Você faz parte de Atos ou você faz parte de Laodiceia? Meus queridos, o reino de Cristo, ele não é deste mundo. Não há uma concordância quanto meus queridos, o que chamamos de santidade e o que chamamos de mundanismo. É luz com trevas, não dá para se comparar. Hoje existem muitas igrejas como aquelas comidas de 199, que não dá mais santidade para o povo, que não dá mais, vamos dizer, uma doutrina sã e irrepreensível para o povo. Aí fica a comida estragada, morte na panela. O crente não é mais ensinado como era antigamente. Eu quero lhe dizer que nossa igreja, ela é peregrina e ela é forasteira, ela é imarcessível, sem mancha, imaculada, lavada e redimida no sangue. O reino de Cristo nunca foi e nunca será deste mundo. Meus queridos, os laodiceianos podem ter este mundo atual e todos os reinos deste mundo, e eles estão destinados, como disse Pedro, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meu querido, pode ser mais claro a palavra desse jovem pregador? A igreja de Jesus Cristo, que nenhum homem lhe engane quanto à volta de nosso Senhor. Conforte-se com a promessa de nosso Senhor, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos neste momento uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Meu querido, que a igreja de Laodiceia não seja uma igreja que faça parte da sua vida. A igreja do nosso século está sofrendo uma crise, como eu disse, como nunca antes. Evangelizar o mundo já não é mais a nossa paixão, a oração já não é mais a nossa ocupação, a santificação já não é mais a nossa maior ambição. Viver um cristianismo neotestamentário pelas brisas refrescantes
daquilo que nós chamamos da presença de Deus, já não significa mais aquela doce aventura que nos propusemos. Andar na direção do Espírito e sob a unção, viver sobre o movimento espiritual deixa de ser uma coisa colocada como prioridade. Meu querido, um dia um grande homem disse assim: olha, pediu para o rei a favor da rainha Isabel da Inglaterra, e ele disse assim: olha, quando você deixará de pedir pelo que ela disse, ao passo que vossa majestade, meu Deus, me parar de conceder a bênção? Podemos deixar de receber a bênção espiritual se nos tornarmos negligentes e indiferentes à advertência do Espírito Santo, mas nunca por Deus se haver cansado de nos dar. Meu querido, dizes que queres um avivamento, então vai ter diretamente com Jesus, pede sem rodeio e Ele logo o dará. Oh, meu querido, quantos obstáculos! E eu quero chegar agora na parte final e conclusiva da mensagem, para um crente sair de Atos e conhecer o avivamento de Atos dos Apóstolos. Conhecer o avivamento de Atos é abandonar uma igreja de Laodiceia. O fato de dividirmos a igreja hoje em duas classes distintas, a baixa congregação dos leigos e a alta hierarquia, o ministério, tem feito o evangelho, a doutrina, em dois pesos e duas medidas, de sorte que toda doutrina é justificada quando dirigida à congregação, mas nunca dirigida a seus ministros. Mas isto não foi sempre assim. Meus queridos, um dia George Whitefield pregava com tanta frequência sobre o tema necessário você nascer de novo. Aliás, John Wesley, que os líderes da sua igreja disseram: quando você vai mudar o sermão? E ele disse: eu mudarei quando o Senhor estiver nascido de novo. Meu querido, não é hora de nós vermos a moda do mundo. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto nós estamos geograficamente do Monte Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos de preferência pessoal de cada pregador. Porventura, bálsamo em Gileade que possa restaurar a saúde da herança do Senhor? Sim, sim, ainda existe. Precisamos de um avivamento que venha infundir vida aonde não há vida, em todas as células da igreja ferida de Laodiceia. Precisamos de um avivamento em Laodiceia que possa despertar a igreja a atuar no mundo de acordo com a vocação para a qual Deus a chamou. Ser ela o meio através do qual a graça de Deus se revela ao mundo. Precisamos de um avivamento em Laodiceia como forma de despertar nos crentes um renovo do evangelho para todo aquele que crê. Precisamos de um